É muito bom a gente poder falar da palavra do Senhor. E eu quero, evidentemente, ler um texto na sequência do que foi lido ali pelo reverendo Galo e que está lá em João 20. Nós estamos aqui no domingo da ressurreição e nós queremos pensar aqui um pouquinho nesse texto, João capítulo 20, a partir do verso 19. João 20, a partir do verso 19 até o verso 23. João 20, do 19 até o 23. Encontrou o texto, irmão? Fique em pé, por favor, à medida que você encontrar esse texto. João 20, a partir do verso 19. Diz assim a santa palavra do nosso Deus. Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio deles e disse-lhes: paz seja convosco. E dizendo isto, lhes mostrou as mãos e o lado. Alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Se de alguns perdoardes os pecados, são-lhes perdoados. Se lhes retiverdes, são retidos. Vamos orar? Pai, fala ao nosso coração nessa manhã, na meditação da Tua palavra, que o Senhor possa nos guiar, ó Deus, no estudo desse texto. E, Senhor, obrigado, porque a Tua igreja se reúne debaixo da mais linda mensagem de amor da história. Do Cristo que veio a este mundo, morreu a nossa morte, mas a morte não pôde segurá-lo, e ao terceiro dia ele ressuscitou. Nós estamos debaixo desse testemunho e dessa fé, ó Pai, que move o nosso coração e o coração de milhões nesse domingo da ressurreição. E como é bom fazer parte dessa grande família da fé, chamados de maneira eficaz pelo Senhor. Somos gratos, Senhor. Como é bom estar na Tua presença nessa manhã, cultuando o Teu nome. Nos abençoe na meditação dessa palavra. Assim oramos, em nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém. Os irmãos podem se assentar. Meus queridos irmãos, eu quero pensar aqui rapidamente aqui sobre essa temática da ressurreição de Jesus. E quando a gente olha para esse texto aqui, eu quero deixar aqui algumas breves aplicações, do Jesus, o pastor incomparável. E eu vejo nesse texto aqui aquele que ressuscitou, e eu quero aqui deixar duas lições muito objetivas nesse texto aqui para nós nessa manhã, porque, de fato, quando a gente está aqui para celebrar a ressurreição de Jesus, é muito importante, nós temos esse olhar voltado para cá. Mas eu gostaria, começando, fazendo uma citação, citando Napoleão Bonaparte. O grande Napoleão Bonaparte, conquistador, que foi um dominador, um conquistador humano, mundano, matou milhões, mas certa feita Napoleão solta uma frase que ela é muito interessante. Ele diz assim: Alexandre Magno, os Césares e eu conquistamos a base da força e do nosso ego, e muitos não morreriam por nós. E ele prossegue a sua frase dizendo assim: mas Jesus Cristo, ele conquistou pelo amor, e ainda hoje milhares morreriam por conta do seu grande amor. É interessante essa reflexão que mostra como que o amor de Cristo nos constrange e nos alcança. E eu queria trazer essa reflexão para você olhando para a ressurreição e como Jesus cuida dos seus discípulos. Nesse texto que nós lemos aqui nessa manhã, nós temos um acontecimento da ressurreição, e o texto que foi lido logo no comecinho pelo reverendo João Galo mostra ali o primeiro registro dessa ressurreição no domingo, e vê ali a agitação de Simão Pedro, e no texto que nós lemos fala que eles creram. É interessante você perceber isso. Se você ver lá do verso 1 até o verso 10, você vai ver que é dito que eles creram que Jesus ressuscitou. Na sequência, você vai ter do 11 até o verso 18, outra característica interessante, que é quando Maria Madalena se encontra com Jesus, e ela está com o coração angustiado, e ela vê os anjos ali antes, E é bonito essa cena, porque vê ali no texto descreve ali que estava um na cabeceira, lá no verso 12, um à cabeceira e outro aos pés ali de onde Jesus havia sido sepultado, e agora só não está o corpo ali, Jesus ressuscitou, mas está lá o anjo, um à cabeceira e outro aos pés. Alguns comentaristas dizem que aqui é uma referência que João faz de propósito do tabernáculo e da Arca da Aliança, que tinham dois anjos, ficavam um de frente com o outro. O Cristo que ressuscitou e que fez o sacrifício perfeito. Olha que cena linda.
tudo conectado. Ela se encontra com Jesus, Jesus pergunta para ela por que ela está chorando, e ela se encontra lá, Rabi, coisa maravilhosa, Jesus se revela a ela. Mas, a partir do verso 19, nós temos uma outra coisa acontecendo. É domingo ainda, e diz que ao cair da tarde daquele dia, os discípulos estão reunidos. E esse é o verso que eu quero destacar com vocês num primeiro argumento aqui. Verso 19 diz assim, ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos, olha essa ênfase que João dá, com medo dos judeus, veio Jesus e pôs-se no meio deles. E aí eu continuo daqui a pouquinho na segunda parte do que Jesus fala. É interessante perceber que uma coisa que nós temos que tomar muito cuidado na nossa jornada é que, às vezes, notícias ruins têm o poder de anular coisas boas. Já reparou como que a gente se alegra pouco com notícias boas, mas como notícias ruins, coisas que nos deixam desgostosos, têm o poder de estragar o nosso dia, estragar a nossa caminhada, estragar o nosso humor, estragar as nossas relações, nos deixar amargurados. Não subestime o poder de uma coisa ruim ou de algo que está no nosso coração por conta de uma notícia ruim. Veja, o que eu quero dizer aqui para você? Perceba o contexto. Jesus ressuscitou. Perceba o contexto. Diz João, e João é um dos, ele estava lá. João diz que creram, Pedro vai lá correndo, Pedro está com o coração alegre dessa notícia. O texto todo diz assim, era necessário que ele ressuscitasse, mas os discípulos ainda não tinham entendido muito bem esse negócio. Maria Madalena viu Jesus, ou seja, essa notícia nesse círculo íntimo já está correndo. Entretanto, no verso 19, naquela tarde, a notícia da morte, o trauma da morte, aquilo tudo que eles viveram naqueles dias foi tão intenso que os discípulos estão na casa, trancados e com medo. É essa a descrição que João faz. Eles estão com medo enquanto eles estão ali numa situação ainda desconfortável. Se você pega esse registro que João faz até o final, você vai ter depois um outro encontro de Jesus com Pedro, quando Pedro está pescando com algumas coisas ainda a serem resolvidas. E o que eu quero enfatizar com você aqui? Cuidado, coisas ruins geralmente têm facilidade de se enraizar no nosso coração e é difícil arrancar algumas coisas ruins de dentro de nós. Notícias ruins, pensamentos ruins, visão pessimista das coisas, impactos ruins sobre a nossa vida tendem a ser muito fortes em nossa vida. Cuidado com isso. Porque veja, mesmo os discípulos com a mais linda das notícias, ainda sofriam os reflexos da situação do que eles tinham vivenciado nos dias anteriores, da má notícia ou do trauma que eles tinham visto em toda aquela cerimônia da crucificação, em tudo aquilo que eles tinham testemunhado. Meu querido irmão, a primeira aplicação, você tem cuidado do seu coração? Como é que você tem lidado com as más notícias? Como é que você tem lidado com a oposição? Como é que você tem lidado com notícias que não são legais? Porque veja, a gente enquanto ser humano, a gente direto lida com coisas que não são legais. Direto a gente lida com situações que pessoas que não nos entendem, pessoas que não nos compreendem. E é engraçado isso, né? Eu gosto muito de pensar sobre isso, porque, vez ou outra, a gente lida com situações de gente que... não sei se vocês já passaram por isso, mas tem gente que olha pra gente e não gosta da gente. Você não fez nada para ela. Você não fez nada. Você não nem fez alguma coisa para a pessoa não gostar. Mas, de repente, o seu jeito, o seu tom de voz... O cérebro da gente tem muito esse negócio de mecanismo de defesa. Às vezes, o seu jeito, e dizem os estudiosos que nessas 8 milhões de pessoas, existem pelo menos 7 pessoas idênticas a você no mundo. Idênticas, fisicamente. Você já reparou que tem gente que é parecido com a gente no jeito de falar, no jeito de gesticular? Você fala assim, nossa, você me lembra alguém? Quando é bom, geralmente o nosso coração desarma. Mas, às vezes, a gente lembra uma pessoa que foi difícil no caminhar de alguém. Resumo da história do que eu estou querendo dizer para você. Vez ou outras pessoas têm o coração fechado para nós sem motivo nenhum. E a gente fica triste com isso, a gente se chateia com isso, a gente se angustia com isso. Vez ou outra, meu querido irmão, minha querida irmã, chega notícia ruim na sua casa, como chega na minha também. Chega notícia que a gente não gostaria, chega doença, chega uma situação adversa, chega um problema. E meus amigos, meus irmãos, problemas chegam em nós. Eu costumo falar que na nossa vida é impossível você equilibrar todas as áreas da sua vida.
Se você está bem na saúde, coisa boa, mas pode ser que você não esteja bem na questão financeira. Se você está bem na saúde e na questão financeira, pode ser que você não esteja bem na relação familiar. Se você está bem na saúde, na questão financeira e na relação familiar, pode ser que você não esteja bem emocionalmente, está com uma depressão. Se você está bem na saúde, na questão financeira, na questão familiar e não está com depressão, pode ser que lá no seu trabalho tenha alguma coisa ruim. Ou seja, sempre tem alguma coisinha para desajustar. E se eu me deixar abalar por essas coisas, como é que fica o meu coração? Quando eu olho para esse texto, eu percebo que notícias ruins têm um poder devastador nos corações. E quando eu vejo João registrando que está lá no dia da ressurreição, tem notícias da ressurreição, eles creram sobre a ressurreição, mas à tarde, passa um tempinho, eles estão ali com medo, angustiados, com portas trancadas, com medo dos judeus. Escreve para mim, meu querido irmão, a primeira lição. Cuidado com sentimentos que estão no entorno do seu coração e os ataques que nós sofremos na nossa caminhada. Não deixe isso te contaminar, em nome de Jesus. Segundo lugar, Jesus aparece. Jesus é aquele que cuida dos corações. Jesus é o pastor incomparável, meus irmãos. Que maravilha. Jesus está trabalhando o coração desses discípulos. Jesus sabe que o coração deles está ainda impactado por conta daqueles dias difíceis que eles enfrentaram. E agora Jesus vai aparecer ali, e o versículo 19 diz que ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, era domingo, trancadas as portas onde estavam, com medo, veio Jesus. Nada impede Jesus de vir até você, meu querido irmão. Glória a Deus por isso. Não tem força que impeça Jesus de chegar até você. Jesus veio, glória a Deus, Ele ressuscitou, Ele vem ao nosso encontro. Na verdade, você vai ver Lucas e João registrando Jesus indo de encontro aos discípulos. Ele vai de encontro a esses discípulos, com portas trancadas, corpo ressurreto. Provavelmente Ele apareceu ali no meio deles. E Jesus vai fazer algo, Jesus vai declarar. E esse é o meu segundo ensinamento para nós aqui nessa manhã. E o segundo ensinamento é: Jesus é aquele que dá o que eu preciso e não aquilo que eu quero. Veja, o contexto é de medo, o contexto é um contexto de opressão, é quase um contexto de guerra que eles estão vivenciando ali, porque eles estão ameaçados de morte. Esses mesmos aqui, lá no livro de Atos, vão prender Pedro e João. O contexto é ameaçador. E Jesus poderia aparecer ali e falar assim: então, chegou a nossa hora, chegou a nossa vez, chegou a nossa hora. É tempo de viver, é tempo de vitória. Vem cá, discípulos. E Jesus poderia fazer aqui uma estratégia humana de guerra, de força, uma estratégia militar e falar o seguinte: olha, eu ressuscitei e eu não estou sozinho, eu estou com uma milícia angelical. E vocês, meus discípulos, eu vou capacitá-los agora de maneira sobre-humana e nós vamos tomar Jerusalém. Acabou, caiu, a casa caiu para esse pessoal aí, agora é nós. Hashtag é nós. E Jesus, irmãos, vai aparecer no meio daquele contexto de ódio contra Jesus e os seus discípulos. E ele vai trazer uma expressão que é bonita porque é um cumprimento, mas é o próprio verbo da vida falando, então ele é mais profundo, porque é muito legal isso aqui. Esse cumprimento aqui, provavelmente, como estava no círculo íntimo, provavelmente Jesus falou em aramaico. Provavelmente, quando Jesus fala que paz seja convosco, provavelmente ele apareceu e falou em aramaico, e a expressão aramaica, nesse contexto, seria a seguinte expressão: Shalom Aleichem. É como a gente faz no ambiente, e você vê muito isso no círculo cristão. É interessante como a gente tem essa característica nos ambientes cristãos, né? Você tem muito isso na igreja evangélica brasileira e até mundial, aquela expressão que as pessoas, quando se cumprimentam, falam assim: paz do Senhor. Já viram? Paz do Senhor, irmão. A paz. Alguns falam assim: a paz, não é? Tem uns que pegam e falam assim: paz de Cristo. E acaba se identifica. Opa, esse aí é daquele grupo. Paz do Senhor é de tal grupo. A paz de tal grupo. E tem os presbiterianos. O presbiteriano fala assim: bom dia. Nosso cumprimento. É? Bom dia. É a nossa marca, né? Jesus aparece cumprimentando um cumprimento típico dos judeus ali. Shalom Aleichem. Só que ele é o verbo da vida. E mais do que um cumprimento,
quando ele fala Shalom Aleichem, você vai perceber que na sequência, o versículo 20 diz: e dizendo isso, lhes mostrou as mãos e os lados. E o lado. Alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. Veja, o contexto é de medo, Jesus aparece e declara paz, e na sequência, como é que os discípulos estão? Alegres. Deixa eu dizer uma coisa para você aqui em segundo lugar, nessa rápida reflexão. Jesus é aquele que te dá o que você precisa e não aquilo que você quer. Às vezes, nós queremos estratégias humanas e ferramentas humanas, como Napoleão usou ferramentas humanas, como pessoas usam ferramentas humanas, como políticos usam ferramentas humanas, estratégias humanas. A Bíblia está repleta de gente que faz estratégia humana, e a estratégia humana, muitas vezes, ela não é suficiente, ela perece. E ela é temporal. Jesus é aquele que nos dá o que nós precisamos, não só para essa vida, mas para a vida vindoura. Ele nos deu salvação, mas Ele é aquele que nos dá aquilo que precisamos para a nossa jornada. E sabe que eu falei no começo que a gente sempre tem uma coisinha que vai estar desalinhada? Eu gosto muito dessa palavra de Jesus, porque quando ele diz Shalom Aleichem, Ele é aquele que ao falar paz, eu posso dizer aqui, paz, irmãos, o máximo é uma saudação, mas quando Jesus diz paz, Ele é a própria paz, Ele é o autor da verdadeira paz, Ele é aquele que emana a paz, e quando Ele declara paz, os corações são transbordados dessa paz, a ponto de que agora eles estão alegres, mesmo no contexto de adversidade. Sim, eles estão vendo Jesus, mas antes que Jesus fizesse qualquer coisa, mostrasse alguma coisa para eles, Jesus declara: paz seja com vocês. Eu quero deixar essa reflexão com você, que em nome de Jesus, no domingo da ressurreição, que a paz de Deus, a paz de Cristo, a paz que vem do alto, possa transbordar no seu coração em nome de Jesus. Mesmo que o contexto em torno de você seja um contexto de adversidade, às vezes ele é. Mesmo que seja um contexto de ódio, às vezes ele é. Mesmo que seja um contexto de desafio, às vezes ele é. Que no seu coração transborde a paz do Senhor Jesus. Porque se transbordar a paz do Senhor Jesus, irmãos, a gente vai conseguir caminhar. Veja que na sequência, Jesus vai enviar eles em missão. E Jesus vai dizer assim para eles, assim, ó, agora eu vos envio. Assim como o Pai me enviou, eu vos envio. Jesus só envia eles depois que ele transborda o coração deles de paz. Meus irmãos, a paz de Jesus é o árbitro em nosso coração. A paz de Cristo, como diz o apóstolo Paulo, a paz que excede todo o entendimento, o apóstolo Paulo diz que vai guardar a nossa mente e o nosso coração. Meus irmãos, já reparou o quanto que isso é poderoso? Vai guardar a sua mente para não entrar no tumulto que esse mundo está. Esse mundo que está fora aqui de nós, ele não sabe o que é essa paz que excede o entendimento. Eles não têm acesso a essa paz que excede o entendimento. Para o mundo, a paz é a ausência de guerra. Para nós, é mesmo em meio a tribulações. Nós temos a verdadeira paz. Nós somos o povo da verdadeira paz. Nós desfrutamos da verdadeira paz, e aí nós avançamos, e é muito bonito ver isso, porque os discípulos de Jesus, e aí Jesus diz para assim, e assim como o Pai me enviou, eu vos envio, e sopra sobre eles o Espírito, simbolizando o que aconteceria lá em Atos capítulo 2, mas você vai ver uma coisa muito bonita com esses homens, você vai perceber que a partir dali muda. Jesus ainda vai fazer algumas coisas ajustando ali nesses encontros, mas você vai ter esses discípulos caminhando ali no livro de Atos, você vai ter esses discípulos caminhando ali no primeiro século, mesmo em meio a muita dificuldade, afronta e muita luta, mas você encontra uma característica do povo de Deus: eles estavam em paz. Quando a gente adora o Cordeiro que ressuscitou, a primeira coisa que a ressurreição traz ao coração dos discípulos é paz verdadeira, porque eu sei quem é o meu Senhor. Eu sei a obra maravilhosa que Ele fez. Eu sei que esse mundo odeia a mensagem dEle, mas eu sei que Ele está comigo e nada impede que Ele chegue até a minha casa. Você já entrou na casa de um cristão? A partir da sua própria casa, né? Eu não sei se você já teve essa experiência, eu já fiz muitos trabalhos missionários, eu quero terminar aqui. Muitos trabalhos missionários indo em regiões, visitando casas. E já aconteceu de entrar na casa de cristão e ninguém falar nada e você perceber, aqui tem uma paz diferente.
Aqui é diferente. Aí você vai conversando, conversa vai, conversa vem, a pessoa pega e fala assim, você pergunta para a pessoa, você é cristão? Esses dias eu vivenciei uma coisa muito legal, irmãos, e assim, me permita, não é para minha vanglória de forma nenhuma, Deus me perdoe disso aqui, porque eu gosto de contar histórias mais assim dos meus aprendizados, mas vez ou outra Deus dá graça para a gente, né? Os irmãos sabem que eu mudei agora recentemente, precisei fazer umas reformas no meu apartamento lá, contratamos uns meninos lá para colocar uns vinílicos no apartamento que eu adquiri, e aí, de fato, irmãos, eu conversando com esses meninos, mas conversei muito profissionalmente com eles. Tem que fazer isso aqui, tem que fazer aquilo lá, tal, muito rápido os encontros. E aí eles fizeram todo o trabalho que tinham que fazer, e aí eu tive um reencontro com eles numa sequência. E aí eu estou lá conversando com eles, e aí eu não sei o que eu falei lá, uma frase, e ele falou assim, um menino virou para assim, eu tinha certeza. Eu falei, você tinha certeza do quê? Certeza do quê? Eu fiquei assim, né? Eu tinha certeza que o senhor era pastor. Eu falei, mas como assim? Aí ele falou assim, eu falei para o meu irmão, aquele rapaz que contratou a gente, ele é diferente. Eu acho que ele é pastor. Irmãos, que coisa mais gostosa do que essa? Eu emocionei, eu falei assim, cara, sério. Aí assim, eles aqui abriram essa conversa, eu falei, e aí, como é que vocês estão? Fui falar de igreja com eles, eu estava ali só no foco profissional, mas eles falaram assim, esse cara trata a gente de um jeito diferente, ele tem uma coisa diferente, essa casa aqui tem um negócio diferente. Vocês são de Cristo. Vocês são de Jesus. Tem uma paz diferente na vida de vocês. Que nós saiamos no domingo da ressurreição lembrando que Jesus é aquele que nos dá a verdadeira paz. Essa é a nossa celebração. Domingo da ressurreição. Jesus ressuscitou. E porque ele ressuscitou, nós temos salvação. E temos paz para enfrentar os desafios da caminhada. Os desafios virão, mas Jesus está conosco. Vai ficar tudo bem. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Amém.